Passando aqui, nós vamos utilizar a parede de A República como painel para a apresentação dos nossos conteúdos. Hoje, com o emprego de aonde, donde, os 4 porquês, este, esta, isto, esse, essa, isso. Lembrando que esse conteúdo é altamente relevante, independente de você ir fazer concurso ou não. Ele é muito importante na sua vida diária e na sua vida profissional. Quando você tiver um tempinho e puder, aproveita e procura conhecer a importância de A República para a vida do Rio Grande do Norte. Vamos à explicação do nosso conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, você nos informa, você nos solicita e nós faremos as apresentações necessárias para que você possa ter sucesso tanto nos concursos quanto na vida profissional, sem o incômodo de cometer equívocos quanto ao uso dessas palavras. Vamos à explicação. Vamos ao emprego de onde, aonde, donde, porque com certeza você está na expectativa de conquistar esse cargo, essa profissão, além de nunca mais errar o emprego dessas 3 palavrinhas que geralmente as pessoas acabam se atrapalhando, principalmente usando muito aonde, onde não deve usar aonde. Observe que aonde só deve ser usado com verbos que regem a preposição a, ou seja, verbos que exijam a preposição a. De uma maneira mais simples, verbos que indiquem a ideia de ir. Aonde tu vais? Olha os exemplos. Aonde tu vais? Porque quem vai, vai a. Então, aonde? Quem deseja chegar a. Aonde desejares chegar, haverás de chegar. Perguntaram-me aonde tu te dirigias. Por quê? Porque quem se dirige a. Então aonde? Então muito importante você somente verificar, não é? Antes de usar o verbo que vem depois da expressão lá que você vai colocar, que no caso agora específico é aonde. Nunca mais erre o emprego de aonde. Eu não acredito que você vai perder essa chance de assumir o cargo que você deseja, porque você deixou de praticar isso hoje. A palavra donde, as pessoas têm um receio de usar a palavra donde. O que não pode é adonde. Adonde não existe, porque ninguém pode ir e vir ao mesmo tempo. Adonde é a mesma coisa de nada. Donde, sim. Donde é a mesma coisa de onde. Lembre, só não existe adonde. Donde vai aparecer na sua prova. Não vão colocar de onde, porque todo mundo acertaria. Então, onde há a maior possibilidade de erro é em donde. Só use donde com verbos que regem preposição de. Ou seja, verbos que exigem a preposição de. Lembrando que esses verbos indicam ideia de vir. Olha os exemplos. Donde regressas, porque quem regressa, regressa de. Donde vocês estão regressando, porque quem está regressando de. Vou acrescentar aqui um exemplo que eu não anotei. Donde vocês estão vindo, porque quem está vindo de. Então, quando a expressão verbal exigir de, você vai usar donde. Por último, onde é a palavra mais esquecida, geralmente o pessoal usa aonde, quando na verdade deveria usar onde. Observe que onde pode ser substituído por em que, no qual, na qual, dos quais, nas quais. Sempre que você puder usar uma dessas expressões, né, você poderá usar onde. Ele é usado com verbos que regem preposição em e não indicam ideia de movimento. Observe. Este será o local onde nos concentraremos, porque quem se concentra em, quando cabe em, então é onde. Observe que eu poderia trocar esse onde por em que. Este será o local em que nos concentraremos. A mesma coisa em visitaremos a cidade onde nascemos, porque quem nasce em, né? Então visitaremos a cidade em que nascemos, consequentemente visitaremos a cidade onde nascemos. Isso significa que nunca mais, desde que você pratique isso hoje, desde que você observe como as pessoas usam isso hoje, nunca mais você perderá uma questão na prova. Nós estamos no caminho de você conseguir a aprovação neste concurso.
Você vai assumir esta vaga, você vai assumir este cargo, porque você assim o decidiu. Um dia inteiro e uma noite completa de felicidade para você e sua família. Até o nosso próximo encontro. Você tem que ficar atento a um detalhe tão importante quanto acertar a questão na prova. É igualmente importante ir criando um tempo reserva para que, na resolução de questões que apresentam um grau maior de complexidade, você possa disponibilizar esse tempo para uma análise mais acurada. No caso do emprego dos porquês, questões que apresentam um baixo grau de dificuldade, eu quero sugerir que vocês analisem as possibilidades nesta sequência, não é, de emprego dos porquês. Em primeiro lugar, você verifica a possibilidade do primeiro porquê junto e com acento, segundo porquê separado e com acento, terceiro porquê junto e sem acento, quarto porquê separado sem acento. Você vai entender por que eu estou sugerindo esta sequência, essa ordem. O primeiro porquê que eu vou sugerir que você verifique é o porquê junto com acento. Porque eu estou sugerindo você verificar primeiro essa possibilidade. Porque visualmente é muito fácil você perceber se antes dele vem um antecedente, que geralmente é um artigo ou um pronome. Observe que é muito fácil, visualmente fácil, você perceber a ocorrência de artigos ou pronomes funcionando como determinantes. Esse foi o porquê da nossa escolha. Se há um determinante, um artigo, então o porquê obrigatoriamente é junto e com acento. Havia um porquê que não havia sido esclarecido. Observe que esse porquê, que você poderia confundir esse um com numeral, mas mesmo que você confundisse como numeral, não haveria problema, porque ele funcionaria como um determinante. Esse um é um artigo indefinido. Se antes do porquê aparece um determinante, no caso artigo, o porquê será obrigatoriamente junto e com acento. A mesma coisa acontece quando eu tenho um pronome. Observe, decidimos não cometer equívocos no emprego desses porquês. Observe que esses é um pronome demonstrativo, é um pronome. Então, ocorreu artigo ou pronome antes do porquê. Obrigatoriamente, ele deverá ser grafado junto e com acento. Observe que é muito fácil visualizar, não é, o detalhe da presença do artigo. Se, no decorrer da resolução, você perceber que não é possível, não há presença de artigo, você verifica se pode colocar o porquê separado e com acento. Esse porquê também é muito fácil visualizar. Observe, primeiro, não houve determinante antes dele. Segundo detalhe, vizinho, coladinho aqui depois dele, aparece um sinal de pontuação. Pode ser qualquer sinal de pontuação, vírgula, ponto, ponto e vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Apareceu sinal de pontuação coladinho aqui, vizinho, depois do porquê, e não veio determinante antes. Se aqui eu tivesse um artigo, entendes o porquê, já seria o primeiro porquê. Observe que eu não tenho determinante e ele veio aqui coladinho, vizinho, agarradinho, no sinal de pontuação que vem logo na sequência. Ocorreu isso, porquê separado e com acento. Observe que esses dois primeiros porquês são de facílima visualização. O terceiro porquê também é de fácil resolução. É o porquê junto e sem acento. Observe que esse porquê deve ser empregado, não é, quando eu tenho frases causais ou explicativas. Observe que nesses dois exemplos, faltou porque estava doente e choveu porque o chão está molhado. Eu poderia substituir esse porquê por pois. Se eu posso substituir o porquê por pois, ou ele é causal ou ele é explicativo.
não é relevante no momento estabelecer essa diferença entre causal e explicativo, porque na questão da prova, com certeza, esse detalhe não será analisado. Então, porque, observe, não veio precedido de determinante, aquele primeiro porquê que nós falamos. Não vieram precedidos de determinante. Depois dele, vizinho, coladinho, aqui depois dele não veio o sinal de pontuação. E observe que esses dois primeiros porquês, um indica a causa, o outro é a explicação, poderiam ambos ser substituídos por pois. Então, porquê junto e sem acento. Faltou porque estava doente, choveu porque o chão está molhado. Esse outro exemplo, a frase não é tão frequente, né? Mas quem já viu na Bíblia é a frase. Eu poderia ter colocado um outro exemplo, estudai para que ou porque sejais aprovado, era o mesmo porquê. Observe que esse porquê, ele pode ser substituído por para quê. Então, ele indica finalidade. Então, lembrando, quando o porquê indicar finalidade, quando puder, de outra maneira, quando o porquê puder ser substituído por pois ou por para quê, porquê substituído por pois ou para quê, memoriza isso. Ele deve ser grafado junto e sem acento. Vamos para o próximo porquê. Lembrando que este próximo porquê, muitas vezes ele foi apresentado, né, de uma maneira que induziu ao erro. Não necessariamente esse porquê que nós vamos analisar agora, ele aparece no início de frases interrogativas. Não necessariamente. Esse porquê é o porquê separado, né, e sem acento. Observe que ele pode ser substituído por qual motivo, por quais motivos, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Tais são as razões pelas quais dedico o melhor do meu tempo. Se eu posso substituir por pelas quais, obrigatoriamente ele é separado e sem acento. Persistiram por que motivos? Persistiram por quais motivos? Então, observe que esse último porquê, não é? Ele não poderia ser junto e com acento, porque não há determinante antes dele. Não poderia ser separado e com acento, porque não há sinal de pontuação aqui, vizinho, coladinho. Não pode ser junto e sem acento, porque não pode ser substituído por pois, nem por para quê. Mas, como ele pode ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais, então ele é separadozinho e sem acento. Eu desejo que essas informações, tenho certeza que elas serão extremamente úteis na hora da prova. Aproveite, tenha um dia e uma noite maravilhosos e sucesso nas suas atividades. Aprendendo o uso de mais duas palavrinhas para a gente garantir aquela vaga, aquele acesso, aquele cargo, aquela função. Se na sua prova aparece alguma questão relacionada ao emprego de esse ou de este, de essa ou de esta, de isso ou de isso, lembre sempre que a utilização de uma dessas palavras vai depender da posição em que eles aparecem lá no texto, os seres aos quais eu me refiro. Vamos tomar como exemplo os dois TIUs. Se eu acabei de falar no TIU da esquerda, este primeiro TIU voltado para a direita, eu direi que ontem eu encontrei um TIU. Como eu já falei no TIU, eu direi esse TIU. Se eu disser que amanhã eu irei à praia e encontrarei outro TIU, eu direi que neste momento
eu ficarei feliz e cuidarei de preservar a vida do teu. Então lembre, presta atenção que é simples. Em referência a alguma coisa que você já falou, você usa esse, essa, isso. Em referência a alguma coisa que você ainda vai falar no texto, você usa este, esta, isto. Aprendendo esses procedimentos simples, você estará garantindo o acerto em mais uma questão e garantindo o acesso àquela vaga, aquele cargo, aquela função que você tanto sonha. Pratique, converse com as pessoas usando essas expressões, verifique quando você estiver produzindo o texto ou lendo o texto. Se você notar que há alguma incorreção lá no texto que você está lendo, é bem possível que isso aconteça, você vai e corrige. Até o nosso próximo encontro.